Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pastor Jorge Lima. Se gostar da ministração, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Não esqueça de compartilhar, marque a caixinha de notificações e deixe o seu like. Se você precisar falar com o pastor, é só mandar um zap no número 67 98102 5792. Ele terá prazer em te atender assim que possível. Que Deus abençoe. Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos falar hoje a respeito de qual é um dos maiores erros que um libertador, que uma pessoa que tem um ministro, que tem um ministério de libertação, qual é o maior erro que ele comete, que ele pode cometer quando estiver trabalhando libertação em uma pessoa que está manifestada. Entendeu o raciocínio? Uma pessoa está lá manifestada com espírito imundo, em uma casa, em um culto, em uma célula, na igreja que participa de célula, em qualquer ambiente aonde uma pessoa está ali ministrando libertação. Lembrando que essa palavra é para quem já tem o chamado de libertação, quem já vive o ministério de libertação, quem já trabalha dentro desse âmbito, ok? Não é para aquelas pessoas que não entendem sobre o assunto, é sobre pessoas que já estão vivendo esse ministério. Eu não vou dar muitos outros detalhes e embasar outros contextos aqui, porque eu tenho muito material no meu canal a respeito de libertação, senão a gente acaba ficando muito repetitivo. Mas eu quero entrar direto ao assunto, que é a respeito disso, para você estar treinado, para você estar aprendendo e para você não cometer esse erro, que é um erro sério, é um erro gravíssimo. Pode custar pode custar muitas coisas espiritual e ministerial ao libertador. Nós chamamos de libertador, né? Libertador em nome de Jesus, aquela pessoa que trabalha o ministério de libertação na vida das pessoas. Eu quero falar sobre um erro gravíssimo que pode custar o ministério, pode gerar uma tragédia para a pessoa, pode até mesmo desmotivar a pessoa espiritualmente. Tudo isso pode acontecer se a pessoa que estiver ministrando libertação cometer esse erro que nós vamos comentar agora, que nós vamos explicar agora. Mas antes, um pedido bem sério, bem rapidinho para você. Você que já é inscrito no nosso canal, comente, coloque nos comentários, nem que seja ao menos um ponto, um sinal de ponto, sinal de vírgula, nem que seja um pontinho, você coloque nos comentários. Por quê? Porque assim o YouTube vai entender que você está recomendando esse comentário para outras demais. Porque assim o YouTube vai recomendar para as pessoas esses vídeos e alcançar muito mais pessoas que querem aprender sobre o ministério de libertação, tá bom? Então não custa nada, faz isso pra gente, coloca lá um pontinho, uma vírgula, lá no comentário e nos ajude aí a propagar esse canal em nome de Jesus. Partindo aqui, queridos, ao entendimento de que eu já expliquei, tem aqui no meu canal, sobre a diferença de se expulsar demônio e o ministério de libertação. Eu já expliquei aqui também a respeito de que como que se saqueia os espíritos, né, os demônios, como que tira tudo que ele colocou na vida da pessoa e se lança fora. Isso nós chamamos de saquear, né, através de fazer perguntas aos espíritos para poder ter uma maior libertação, um maior processo de libertação. Agora, hoje eu quero falar sobre a grande verdade, queridos, que quando você está trabalhando libertação em uma pessoa, aquele saquear os espíritos, fazer perguntas para ele, eu já expliquei que são 3 perguntas necessárias que se deve fazer nesse âmbito, o quanto isso realmente é viável, quanto isso realmente ajuda na libertação da pessoa, no contexto de libertá-la, tá ok? O quanto isso realmente é bom. Não vou ficar repetindo aqui detalhes a respeito disso, os respaldos bíblicos, né? Porque isso já tem aí em outras pregações no meu canal, então não vou aqui respaldar, ficar falando novamente várias coisas que eu já ensinei em vários outros vídeos. Agora eu quero dizer para você o seguinte, que dependendo da pergunta que você fizer aos espíritos, você pode ter um problema muito grave na sua vida. Vou te explicar com detalhes por quê. Vamos lá, fazer um cenário na nossa mente. Uma pessoa manifestou o espírito, você foi lá, repreendeu, a pessoa está lá sentada ou ajoelhada, com a mão para trás, amarrado em nome de Jesus, o espírito está ali manifestado e você está saqueando ele, tirando dele informações que você precisa para poder libertar aquela pessoa de uma forma mais completa, de uma forma mais viável.
certo? Isso tudo você já aprendeu como funciona. E aí agora você parte para a parte das perguntas. Eu já ensinei que existem 3 perguntas que são mais funcionais e que elas são as bases para você saquear os espíritos, para que ele saia daquela casa com tudo que é dele e a pessoa fique livre. Agora, é importante você entender o seguinte: a técnica de perguntar algo aos espíritos na intenção de saqueá-los, para que ele saia da pessoa com tudo que ele colocou na pessoa, com tudo que é dele, é uma técnica que funciona muito bem em qualquer parte do mundo cristão. Em qualquer lugar que você for no mundo cristão, isso funciona, tá bom? Agora, a verdade paralela a isso é que o problema está nos exageros dos ministros de libertação, está nas imaturidades, que acabam perguntando coisas que não tem nada a ver, perguntando coisas que não vão levar a lugar nenhum e perguntando coisas que não estão ligadas à libertação da pessoa. E com isso vai gerar confusão mais cedo ou mais tarde, a curto ou médio prazo. Isso não dá problema nem a longo prazo. Esse tipo de pergunta que não leva a lugar nenhum, ele vai gerar problemas a curto e a médio prazo. Vai gerar grandes problemas para pessoas, como eu falei aqui no comecinho, né? Pode gerar o desânimo da pessoa, da vida cristã, pode fazer com que a pessoa até desvie, fazer com que a pessoa perca o ânimo espiritual, enfim, pode dar problemas graves para a pessoa se ela fizer perguntas que saiam do campo da libertação e entre para o campo da curiosidade. Se você entra para o campo de uma curiosidade, de uma especulação, você sai da realidade, você está ali para libertar a pessoa. Então, os demônios, eles são obrigados a falar a verdade, entenda isso. Eles são obrigados a falar a verdade com aquilo que está se referindo à libertação da pessoa. Se você está perguntando coisas que não está completamente ligado à libertação da pessoa, se você está perguntando algo de curiosidade, se você está fazendo algo que é especulador, você parte do ponto de libertação e você entra no campo de consulta aos demônios. Compreendeu? Eu vou repetir que isso é muito importante que você entenda. Perguntar algo para eles, ordenar que eles falem a verdade em nome de Jesus. Eu já expliquei por que eles têm que falar a verdade, né? Porque o nome de Jesus é sobre todo nome, e se eles não falam a verdade mediante o nome de Jesus, eles seriam mais poderosos do que Jesus, e isso nunca vai acontecer, é impossível. Então eles têm que falar a verdade no nome de Jesus, mediante a libertação da pessoa, se for para a libertação da pessoa. Se não for para a libertação da pessoa, aí você ultrapassou a linha. Você ultrapassou a linha da libertação e entrou na linha da especulação, entrou na linha da curiosidade. Aí as coisas mudam drasticamente. As coisas deixam de estar no campo da libertação, onde o Espírito Santo está te dando estratégia para você libertar aquela pessoa por completo, e você está entrando no campo da consulta aos espíritos. É como se você estivesse lá no terreiro de macumba, com o demônio incorporado em alguém, você estivesse perguntando coisas para ele. Aí você já saiu do âmbito de libertar e entrou no âmbito da curiosidade, no âmbito da especulação, você já entrou no âmbito de uma consulta aos espíritos. Eles já não são mais obrigados a te falar a verdade em hipótese nenhuma. Então eles vão gerar um monte de confusão, eles vão mentir com as respostas, eles vão confundir com as respostas, e eles vão ver em você desejos maiores do que você deveria estar tendo para libertar aquela pessoa. E isso vai ser algo muito, muito ruim. Veremos agora como isso acontece e quais são as perguntas que você não deve fazer em hipótese nenhuma quando você estiver trabalhando libertação em uma pessoa. Tem pergunta que, se um líder, um ministro de libertação estiver fazendo na hora, fizer na hora, vai revelar o coração orgulhoso dele, vai revelar o coração sensacionalista, vai revelar um monte de coisa ruim que está no coração desse líder, e que os espíritos vão gostar muito se isso acontecer. Uma vez eu estava, inclusive foi o que me incentivou a gravar esse ensino. Uma vez eu estava vendo um vídeo na internet, e aí tinha um camarada que ele estava expulsando o demônio de uma pessoa via chamada de vídeo. Então tinha uma pessoa incorporada,
Aí tinha uma pessoa que estava auxiliando, segurando essa pessoa incorporada, e tinha uma outra que estava filmando, ok? Então tinha 3 pessoas em um ambiente e tinha o ministro de libertação que estava ministrando via chamada de vídeo. Quando o demônio manifestou, olha o que o camarada fez. Ele começou assim: demônio, você tem raiva de mim? Você me odeia? O que você faria comigo se você pudesse? Olha que patetice. Querido, se você já fez isso em algum momento na sua vida, pare. Isso aí vai te dar problemas grandes que você não tem ideia disso. Irmãos, a instrumentalidade de libertação é unicamente para libertar os oprimidos, os que estão em cativeiro espiritual. Não é para você se promover. Esse tipo de pergunta é só para se promover. O camarada, ele se promove na frente de quem está ali auxiliando, ele se promove para as pessoas na internet, ele mostra: olha como eu sou poderoso, olha, o diabo me odeia, olha, o diabo, se pudesse ele me matava. Aí os demônios fazem toda aquela cena, né? Eu te odeio, eu vou te matar, eu vou acabar com você, quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero a sua cabeça. Faz tudo aquilo porque faz parte. Mas no mundo espiritual os demônios: então você está assim, você está provocando, você está querendo se expor, você está querendo mostrar o seu orgulho, está querendo mostrar que você é mais do que eu. Entendi. É essa leitura que os espíritos vão fazer no campo de batalha espiritual. Então esse tipo de pergunta, ele serve só para promover carnalmente o ministro de libertação. Ele serve só para trazer pontes de exageros aonde o maligno depois vai entrar com facilidade, porque um líder, quando faz isso, ele está mostrando ou que ele é imaturo, às vezes ele não aprendeu. Tem pessoas que vão estar ouvindo essa pregação, esse ensino agora, e fizeram isso, mas faziam imaturos, achando que era legal, achando que ele viu alguém fazer e achou que era por aí. Mas muitos outros fazem por maldade mesmo, por orgulho, para querer mostrar que ele é isso, que ele é aquilo outro. Então não bobeie, não se promova, que isso vai revelar o seu coração orgulhoso, e coração orgulhoso é a terra mais fértil para Satanás trabalhar, porque o primeiro pecado que existiu no mundo espiritual foi o orgulho de Satanás. Antes da queda do homem, antes de adultérios, antes de mentiras, antes de assassinato, o primeiro pecado que existiu foi o orgulho de Satanás, que quis ser igual a Deus. Por isso ele foi jogado do céu. Então o diabo, ele sabe e ele sente com muita facilidade o porquê a pessoa está fazendo aquela pergunta, e ele sabe que aquela pessoa vai ser fácil para ele derrubar a curto ou médio prazo. Meu querido, pense friamente. Qual é a importância de fazer uma pergunta dessa? Não existe uma finalidade, a não ser se exibir. Não basta saber que o diabo, ele nos odeia. O diabo, ele nos odeia desde a queda do homem, antes mesmo da queda do homem, por inveja de que o homem estava herdando algo que um dia foi dele, e o homem herdaria na eternidade o que foi dele. Por isso ele já tem motivos de sobra para nos odiar. Não tem nenhum ser humano que ele goste. Até aqueles que trabalham para ele, ele odeia. Ele só finge que gosta para poder continuar usando a pessoa. O diabo não gosta de nenhum ser humano. Os espíritos não gostam de nenhum ser humano. Então a pergunta é um posicionamento completamente infantil, imaturo e idiota, fazer esse tipo de promoção para se exibir para as pessoas. E automaticamente o espírito vai responder o que você quer, vai falar que te odeia, que isso, aquele outro, e ele vai preparar o melhor momento para te derrubar. Lembra que eu disse que não se faz pergunta nenhuma para os espíritos que não esteja ligado à libertação da pessoa? Ou seja, por que você entrou, o que te deram para você estar aí, quanto tempo você está aí nessa pessoa? Essas são as perguntas mais viáveis que você deve fazer, porque foca na libertação da pessoa. Se você faz perguntas do tipo assim: quem está em pecado na igreja? Quem está em pecado do grupo que está aqui? Não se admire, isso acontece muito. Está lá no momento de libertação umas 8 pessoas, uma pessoa incorporada, tem mais umas 6, 7 ajudando. Aí a pessoa começa a fazer perguntas sobre os outros. Então, como eu disse, se você fizer perguntas que não estão ligadas à libertação da pessoa, ele vai gerar contenda, confusão, bagunça, e vai deitar e rolar. Olha só uns exemplos que eu vou te dar. Uma vez, um pastor conhecido meu, ele, muitos anos atrás isso, uma vez manifestou o demônio numa mulher. Ele repreendeu o demônio, botou a mulher sentada. A mulher era a terceira vez que ela estava manifestando, terceira reunião que ele estava trabalhando libertação nela.
aí ela estava em um processo de libertação, ela manifestou pela terceira vez. Ele sentou repreendido, aí ele foi e começou a perguntar para o demônio: como que é o inferno? Para onde vocês vão quando vocês saem daqui? O que acontece? O que é isso? O que é aquele outro? Queridos, esse pastor, depois dessa sabatina que ele fez aos espíritos, que foi aquilo que eu disse no começo desse ensino, ele já estava no campo de uma consulta aos demônios. Então os demônios ali falaram um monte de pataquada para ele, e em um mês depois os demônios colocaram a mulher na vida dele. Essa mulher acabou derrubando o pastor, ele abandonou o ministério. Hoje ele não serve mais no ministério, isso há muitos anos atrás. Ele não serve, ele está firme com Jesus, ele está servindo Jesus, graças a Deus por isso, mas ele não é mais do ministério. Por quê? Porque ele começou a fazer perguntas que não cabiam, que não havia nenhuma necessidade de serem feitas, que não estava ligada à libertação daquela pessoa. Ele fez na imaturidade. Eu lembro que ele era pastor há pouco tempo, ele libertou muitas pessoas em nome de Jesus, mas ele exagerou e ele acabou fazendo perguntas que não devia, rompeu a linha da libertação e passou para a linha da consulta aos espíritos. Uma outra situação, numa igreja grande, uma igreja bem conceituada aqui da nossa cidade, aconteceu algo bem similar. Um espírito tinha manifestado, havia ali um grupo de alguns líderes, poucos líderes trabalhando em libertação. A pessoa manifestou, e aí um dos líderes falou assim: demônio, eu quero que você fale. A igreja tinha muitos pastores, muitos obreiros. Eu quero que você fale aqui quem que está em pecado aqui no nosso altar. Olha que absurdo. Qual dos nossos líderes, nossos pastores está em pecado? Meu irmão, numa hora dessa, os demônios ele falam um monte de nome, porque ele sabe que vai gerar confusão e vai gerar contenda. Ele pode falar o nome até supostamente de alguém que supostamente estaria em pecado, mas ele vai falar o nome de gente séria, de gente que está em santidade, porque já que aquela pessoa perguntou, ele entendeu, os espíritos entendem que aquela pessoa tem a predisposição a acreditar no que ele vai falar. Você entendeu? Acreditar no que ele vai falar. Então, com isso que acontece, o espírito entra e faz uma bagunça violenta. E ele entrou e fez uma bagunça violenta mesmo. Esse pastor acabou sendo excluído. Quando descobriram, a liderança principal descobriu que ele fez esse tipo de pergunta, ele foi excluído. E infelizmente é assim que as coisas funcionam. Se você fizer esse tipo de pergunta, além de você se envolver em mentiras e enganos e estar com predisposição a acreditar no que eles vão falar, e você vai se meter em confusões que você não precisava. Então não faça nenhum tipo de conversinha, não queira saber, tipo assim, a respeito das pessoas, da família daquela pessoa que está manifestada. Vamos supor que tem lá o Lupércio manifestado. O cidadão Lupércio está manifestado com espírito imundo. E aí você conhece, porventura, pessoas da família dele. Aí você quer saber quem que está agindo na família dele, quem que está na vida da mulher, quem que está na vida da filha, e isso, aquele outro e tal e tal. Meu irmão, quando você pergunta a um espírito a respeito de outras pessoas, eles não são obrigados a falar a verdade. Você precisa entender isso. Então, a tendência maior, como eles são sutis ao mundo espiritual e eles sabem que eles não são obrigados a falar a verdade ali por causa que você está perguntando, o que vai acontecer? A tendência maior é que ele vá mentir. Então, ele vai falar qualquer coisa que ele quiser falar. E quem está perguntando vai ter a predisposição a acreditar em tudo. Então não se pergunta, é você que está na vida da filha dela, que está fazendo na vida da filha dela, ou você que está ali no vizinho, você que está na mulher do Lupércio, tal. A chance maior, 95%, é que ele vá mentir e vai gerar mais confusão, né? Você está na vida da mulher do Lupércio? Tô na vida da mulher do Lupércio. O que você está fazendo? Ela está traindo ele. Aí o ministro depois não tem sabedoria, vai o Lupércio lá, o demônio sai, ele vai falar: olha, Lupércio, sua mulher está te traindo, a gente vai ter que conversar com você. E aí às vezes vai ver, não estava traindo, não estava nada, era mentira completa dos demônios e tal. E não adianta nesse contexto você falar: fale a verdade, em nome de Jesus, eu te obrigo que fale a verdade. Saiu da libertação daquela pessoa, ele não precisa te falar a verdade, e eles sabem muito bem a respeito disso. Eles conhecem essa regra espiritual da luta no mundo espiritual. Por fim, essas são uma pequena explanação do maior erro que um ministro de libertação, que um libertador em Cristo pode cometer. Então, esteja atento a isso, evite ficar assistindo vídeo de pessoas que agem assim. É muito bom
você aprender sobre libertação, já que você tem esse chamado, isso é muito bom. Mas evite assistir vídeos, seguir pessoas assim, porque a ideia dessas pessoas é exibicionismo, é chamar a atenção para si, não é a propagação do reino, não é a propagação de libertar as pessoas. A ideia é se exibir, se mostrar, fingir que tem poder e tal, e essas pessoas, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, se afundam em pecados gravíssimos, mais cedo ou mais tarde sofrem algum acidente, acontece alguma coisa e se metem em confusão graves. Então, evite isso no nome de Jesus. Ouça Ministro de Libertação, que vai te ensinar de forma madura e da forma que precisa e tem que ser. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus e até o próximo ensino. Fique com o Senhor Jesus Cristo.